Cá estamos de novo para acabar esta adaptação de um dos maiores clássicos da ficção científica e um dos meus livros preferidos, por isso, sem pressão. Como eu disse no meu vídeo sobre a primeira parte, eu senti que eles deviam ter alterado algumas coisas narrativamente para que a história funcionasse melhor neste meio e foi precisamente isso que eles fizeram nesta segunda parte. Quer dizer, não foi tanto alterar a estrutura da narrativa, foi mais acrescentar ou adaptar elementos da história que enriqueceram o filme. E antes de voltarmos a Arrakis e ficarmos todos malucos com o cocó de minhocas gigantes, não se esqueçam de gostar deste vídeo, subscrever o canal e tocar a campainha para serem avisados quando sair um próximo vídeo. Vão haver spoilers. Para quem não está lembrado de como acabou o primeiro filme, a princesa Irulan, interpretada pela Florence Pugh, faz-nos um breve apanhado. E esta é a primeira coisa que o Denis Villeneuve alterou na história, dando um papel maior à Irulan que no livro só aparece no fim. Quer dizer, mais ou menos. Ao longo do livro temos algumas passagens escritas por ela sobre o Paul Atreides e este universo, por isso ela de certa forma está presente, mas não é uma presença ativa. Enquanto que no filme, ela tem o papel de nos mostrar o que é que as Bene Gesserit estão a tramar. E, uma vez que não temos acesso ao pensamento das personagens como temos no livro, esta foi uma boa forma de nos dar essas informações de uma forma orgânica, sem ser através de exposição. Algo que o Sr. David Lynch não percebe. Vamos então ver o que é que se passa com o MVP deste mundo, o Paulinho Atreides, que neste filme se torna numa personagem muito mais interessante e com muito mais para fazer. Depois de ter derrotado um dos Fremen, ele e a sua mãe Jessica são levados para a Sith Stabr, a maior vila dos Fremen no norte. E aqui temos uma grande alteração em relação ao livro que funciona para o bem do filme, mas também põe um bocadinho em causa ao primeiro. Enquanto que no livro todos os Fremen acreditam no Lisan al-Gaib, a.k.a. Paulinho, no filme uns acreditam e outros não. Como é algo que não está no livro, isto não tem grandes repercussões no filme, mas funciona porque explora e acrescenta camadas à questão da religião, da profecia e cria algum tipo de conflito externo, enquanto que no livro esse conflito é mais interno. E para além de ter dado mais camadas à história, também tornou a Shani numa personagem muito mais interessante. Para começar, ela é uma das que não acredita na profecia e vê-a como uma forma de controle, o que é verdade. A profecia não foi nada mais do que a fabricação das Bene Gesserit para a sua proteção, o que dá frutos porque é isso que permite a Jessica e o Paul serem salvos. Por isso, a Shani aqui é muito mais desafiadora e uma personagem muito mais forte do que no livro, onde ela se limita mais a seguir o Paul do que a ter a sua própria voz. Ora, eu gostei dessas mudanças, eu acho que se não as tivessem feito iriam estar a desperdiçar a Zendaya, mas assim que o filme começou, eu senti logo que havia uma grande discrepância entre a Shani do primeiro filme e a deste filme. Porque no anterior ela era simpática para o Paul, não tinha muita fé nele, mas também não era agressiva como é neste. No final do primeiro ela até sorri para ele, enquanto que aqui ela olha para ele e só vê alguém que vai usar a profecia para pôr os seus amigos em perigo. E o que não lhe falta são razões para pensar nisso. No entanto, o que é que aconteceu entre o final do primeiro filme e este para justificar esta mudança tão drástica? Será que foi pelo Paulinho não ter cuspido o chão por onde ela passava? Em Tabr, Stilgar, o líder dos Fremen, mostra a Lady Jessica para onde vai a água dos Fremen depois de morrerem. Esta cena tem como único propósito mostrar-nos mais sobre este universo porque mostra a crença que os Fremen têm na profecia e que a concretização da mesma irá honrar as mortes de milhares de Fremen. Eu estou a mencionar esta cena porque mais à frente Tabr é atacada e nós vemos esta divisão a ser destruída e quando isso aconteceu, ouviu-se várias pessoas na minha sala em choque. Nós só tínhamos visto aquela água uma vez. E é água, só água. Mas o filme conseguiu mostrar-nos tão bem o seu significado e importância que, quando o seu lugar de repouso é destruído, nós sentimos essa perda. Há aqueles filmes que nos apresentam um grupo de pessoas, dizem que se chamam os Pchoninhas e pronto. Não passamos mais tempo com eles, não sabemos nada sobre eles e depois algo de importante acontece e nós ficamos indiferentes. E depois temos filmes como este que nos mostram uma piscina, dizem-nos de forma a que fique bem claro que aquela água é importante e o porquê de o ser, para que quando algo mal lhe acontecer nós temos algum tipo de reação emocional. Aprendam, porque já não temos muitos realizadores como este senhor. Nesta cena, o Stilgar também oferece à Lady Jessica o lugar de Reverend Mother dos Fremen, uma vez que a atual já está muito velha e para o Paul ser o Lisan al-Gaib, ele tem de ser filho de uma Reverend Mother. Eu gosto imenso quando as histórias abordam as profecias desta forma. Há vários indícios de que o Paul é o Kwisatz Haderach ou Lisan al-Gaib, mesma coisa, por vários motivos, mas basta a Lady Jessica se recusar a tornar-se Reverend Mother que ele deixa de o poder ser. E mais à frente o Paul também vai ter que tomar uma decisão que vai definir se ele é de facto o tal
ou não. Agora, vocês perguntam-se, será que ele tinha mesmo a opção de escolha? Ou será que era suposto as coisas acontecerem assim? Não querendo ser aquela malta chata que leu o livro antes de ver o filme, mas sendo, no livro nós sabemos que houve tentativas para criar o Kwisatz Haderach que falharam por infelizes acasos, mas que tinham o potencial de o ser. No filme isso não está tão presente, a não ser através de falas como a do Stilgar, que deixam bem claro que o Paul tanto pode ser como pode não ser o tal. É um bocado como no Matrix. No Reloaded, nós ficamos a saber que houve outros como o Neo, mas quando confrontados com uma escolha, eles escolheram mal. O Neo também, mas ele lá se redime. E ele só se tornou no escolhido pelas pessoas à sua volta, porque quando ele vai ao oráculo, ela diz-lhe que ele não é o escolhido, mas ele torna-se nele. Isto tudo para dizer que o Paulinho não é especial. Ele torna-se especial graças às suas escolhas e ao facto das pessoas à sua volta acreditarem nele. E isso faz com que quando ele cumpre a profecia, isso seja merecido e não seja algo tomado como garantido apenas porque alguém nos tinha dito que ia ser assim. Pois há toda uma questão da profecia não ser bem uma profecia, porque só foi criada para controlar vários povos, não tem necessariamente uma base divinatória. Por isso, será que o facto de toda a gente acreditar naquilo fez com que se tornasse real? Será que é aí que está o poder da fé? Todas estas questões são o que me fazem adorar o trabalho do Frank Herbert, que traz imensos elementos complexos que nos fazem refletir para uma história no espaço com naves e cocó de minhocas gigantes que dão uma grande moca. Sem grande escolha, porque é isso ou a morte, a Lady Jessica aceita tornar-se na Reverend Mother e, antes da cerimónia, o Paul faz várias perguntas sobre o processo de transformação e ela diz que consiste em ganhar as memórias de todas as Reverend Mother antes dela. No entanto, não é de todas elas, apenas das que fazem parte da sua linhagem. Porque o que acontece é que a memória genética das suas ancestrais mulheres é despertada. Ela também faz questão de mencionar que é um processo ao qual os homens não conseguem sobreviver, mas o que ela não diz é que, para além dos homens despertarem a memória genética das suas ancestrais mulheres, eles também despertam a memória genética dos seus ancestrais homens. Ou seja, já é um processo difícil, mas para eles é difícil a dobrar. Por isso, menina Jessica, calminha. Ela vai e toma a água da vida, aquilo que os jovens Fremen dizem ser o xixi de uma minhoca gigante. E eles dizem isto com um ar de gozo que até faz parecer com que a sua dieta não é completamente à base do cocó dessas mesmas minhocas. Por isso, entre o xixi e o cocó, vem ao diabo e escolha. Mas a Lady Jessica toma o xixi e isso afeta a bebê que ela tem dentro de si, porque ela também desbloqueia a sua memória genética. Esta é outra diferença em relação ao livro, porque aí há um salto no tempo e nós chegamos a ver a Alia, a bebê, com 2 anos. Eu percebo o porquê da mudança e acho que o Denis Villeneuve se protegeu muito bem em não ter a Alia no filme. Porque ela é uma bebê com uma enorme noção do mundo, uma vez que tem as memórias das suas antepassadas dentro dela. Por isso, arranjar uma bebê que conseguisse representar isso seria complicado. E criar um bebê a computador nunca corre bem, por isso mais vale deixá-la na barriga da Jessica, onde está muito bem. E depois da Lady Jessica sobreviver e se tornar uma Reverend Mother, o Stilgar está ainda mais convencido que o Paulinho é o Lisan Al-Gaib. E no livro, o Stilgar não é assim tão fanático como é no filme. Eu senti que o filme puxou um bocado por isso, mas funciona. Porque serve um bocado como um alívio cómico e o Javier Bardem é incrível e o entusiasmo que ele dá ao que diz só torna tudo ainda mais engraçado. Com isto, o Paulinho aprende a viver com os Fremen, a lutar com eles, até ganha o nome Fremen e o nome de guerreiro, passando a ser conhecido como Paul Muad'Dib Usul Atreides. E se acrescentarmos Lisan Al-Gaib, Kwisatz Haderach e Mahdi, ele fica com quase tantos nomes como a Daenerys. You stand in the presence of Daenerys Stormborn of House Targaryen, rightful heir to the Iron Throne, rightful queen of the Andals and the First Men, protector of the Seven Kingdoms, the mother of dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the Breaker of Chains. Ele e a Shani ficam mais próximos, muito próximos, e aprende a montar uma minhoca gigante. Que fazem o cocó especial, não? Vocês percebem, seus malandros. Nisto, o Paulinho começa a ter visões de uma futura guerra sagrada liderada por si e incentivada pela sua mãe. No livro, a certa altura, o Paul reconhece a Lady Jessica como sendo o seu verdadeiro inimigo, mas eu sinto que essa ideia se perde um bocado e aqui nós temos muito mais a noção da manipulação toda que ela fez para elevar o Muad'Dib a Salvador. Mas não é só em Arrakis que o nome Muad'Dib começa a ganhar peso. Por toda a galáxia, as grandes casas começam a temer esta profecia que pode pôr em causa toda a sua economia, uma vez que as produções da melange, a droga que vem do cocó das minhocas gigantes,
estão a diminuir, os Harkonnen têm de tomar medidas drásticas e o Barão faz o seu sobrinho mais novo e psicótico Feyd Rautha responsável pelo planeta. Em relação aos Harkonnens, eu só quero dizer que adorei a estética do seu mundo. É tudo muito preto no branco, sem cor nenhuma, o que os representa muito bem e, para além disso, ajuda a criar imagens lindas. Em Arrakis, Feyd Rautha lança um ataque contra Tabre e é aí que eles perdem a sua preciosa piscina que nos mostraram antes. E, para saber quais os próximos passos a tomar nesta guerra, de forma a garantir a vitória, o Paulinho lá se decide em ir para o sul e fazer o que tem de ser feito, mesmo que isso leve à guerra sagrada que ele tanto quer evitar. Depois de beber o xixi das minhocas, ele dirige-se a todos os Fremen para os convencer a seguirem-no, mas os Fremen reconhecem a força através do combate e, para eles seguirem o Paulinho, primeiro ele tem de derrotar o seu atual líder, o Stilgar, mas o Paulinho não quer porque reconhece o valor militar que o Stilgar tem e não quer perder alguém cuja ajuda vai ser preciosa na batalha que se avizinha. Por isso, ele tem de convencer os Fremen a seguirem-no sem ele precisar de matar o Stilgar. E tenho a dizer que o filme muda muita coisa do livro com a qual eu estou ok, sem problema, faz parte, mas o filme falhou redondamente com esta cena. Esta cena no livro é incrível. Toda a manipulação que o Paul faz, o que diz, as entoações, tudo. É um momento super tenso que aqui basta ele mostrar que consegue ler os pensamentos dos Fremen para eles ficarem todos tipo: ok, meu, eu faço o que tu quiseres, só não contes que eu molhava a cama até ao 7º ano. Ele também lhes promete um paraíso verde, apesar de, nas suas visões, ele ver o mar em Arrakis, não uma floresta ou jardins, mas o mar. Por isso, não devia ser o paraíso azul. Se calhar o Paulinho é daltónico. Com os Fremen a seu lado, o Paulinho convida o Imperador a ir a Arrakis para o atacar e tomar o poder sobre todo o Império. Nesta batalha que vemos a mudança que a manipulação do Paul causou nos Fremen, para mim foi mesmo estranho vê-los a carregar bandeiras com o sigilo da Casa Atreides, mas isso só mostra como os Fremen deixaram de lutar por si para lutar pelo seu salvador. Uma das coisas que eu mais gosto no Denis Villeneuve é a sua capacidade de nos mostrar coisas como esta mudança nos Fremen de uma forma tão simples e subtil que não é preciso esfregar-nos na cara, mas ao mesmo tempo é bastante perceptível. Claro que temos de estar atentos, como por exemplo, momentos antes, quando o Paul volta a pôr o seu anel ducal à frente dos Fremen, ele está a pedir para o seguirem como Paul Atreides, não como o Adib, ou o Sul, não como um dos seus, o que tem um enorme significado. Mas às vezes, tal como aconteceu com esta cena, o meu cérebro achou tão estranho ver os Fremen com uma bandeira que ele registou logo, sem estar à procura de nada. Isto também se deve ao trabalho incrível do Denis Villeneuve ao construir este mundo e as suas personagens, que nos faz sentir como se já as conhecêssemos muito bem, mesmo depois de só passarmos 5 minutos com elas. Volto a lembrar a questão da piscina. Não é nada de incrível, mas ele consegue dar-lhe um significado tão grande, de uma forma tão eficaz, que a piscina se torna importante para nós. E, ao derrotar as forças do Imperador, o Paulinho arranja uma reunião com ele para apresentar as suas condições, sendo uma delas casar-se com a sua filha Irulan, o que é um choque para a Shani e é a gota de água num copo já bastante cheio. Ok, aqui podemos ver a coisa de duas maneiras. O Paulinho nunca gostou da Shani, apenas a manipulou para conseguir o apoio dos Fremen, ou ele gostava mesmo dela e sua missão obrigou a abandoná-la. Eu pessoalmente não acho que fosse tudo com segundas intenções. Claro que houve muita manipulação por parte do Paul e ele foi treinado para isso, por isso é normal que não seja muito perceptível. Até mesmo para nós, porque o Villeneuve não deixa muito claro qual é que é a estratégia do Paul quando se junta aos Fremen, mas ele deu-nos as peças para montarmos esse puzzle. Temos cenas como ele minimizar o facto da sua mãe ter sobrevivido à água da vida e dizer que ele não é o Lisan al-Gaib, porque momentos antes ele percebeu que não é afirmando-se como tal que vai fazer os céticos acreditarem nele. E ele vai precisar de todos os Fremen do seu lado. Contudo, quando ele começa a ter visões que mostram o perigo que ele pode vir a representar para toda a gente, ele conta a Shani. Porquê? Se ele apenas a estava a manipular, não teria sido mais inteligente guardar isso só para si, uma vez que poderia fazer com que ela não confiasse nele, que foi precisamente o que aconteceu? No livro, a mudança do Paul depois de beber a água da vida é mais óbvia, principalmente através dos seus pensamentos, aos quais não temos acesso no filme. Mas essa mudança deve-se ao facto dele agora ter o conhecimento de todos os futuros possíveis, onde, em maior parte deles, os seus inimigos ganham. Mas há uma alternativa e é esse o caminho que ele escolhe. Ele agora sabe que o futuro que ele estava a tentar evitar é inevitável se ele quiser sair por cima. E isso significa usar os Fremen numa guerra intergaláctica e abandonar a Shani. No livro, como eu já disse, a Shani não é tão cética como é aqui. Ela tem noção do que o Paul vai fazer e percebe as suas motivações. Claro que não fica feliz pelo amor da sua vida se casar com outra, mas ela percebe que é estratégico e que quem ele ama na realidade
é ela. Por isso, foi tudo manipulação? Eu digo que não. Mas isso sou eu, e por aquilo que acontece no segundo livro, eu acredito mesmo que para alcançar os seus objetivos de sobrevivência, não necessariamente de conquista, ele teve de fazer o que fez. Apesar de tudo, também quer dizer que a forma como a Shani lida com tudo o que acontece no final nos ajuda a pôr os atos do Paul em perspectiva. Apesar de ser a única opção, ele sacrificou os seus ideais e traiu quem era para ganhar esta batalha. Batalha essa que vai levar à morte de milhares. O que nos faz pensar até que ponto é que os atos do Paulinho são justificáveis. E esta alteração que o Denis Villeneuve fez à história também o ajudou a evitar uma falha que o Frank Herbert teve com o seu livro, que na altura deixou toda a gente a ver o Paulinho como sendo o herói, e não era esse o objetivo do autor. Por isso, ele teve que escrever um segundo livro para deixar bem claro que o Paul não é um herói, tendo a certa altura comparado com o Hitler, e no filme é a Shani quem deixa isso bem claro. Mas pronto, o Paul desafia o Imperador para um combate para o qual o Imperador designa o Feyd-Rautha como seu campeão, e o combate final começa. Duas coisas. Adoro o facto da batalha final ser um combate e não ser uma cena de ação cheia de explosões e tiros, mas sim uma coisa mais íntima. E depois, eu adoro a coreografia. A verdade é que, apesar de gostar desta ideia de uma coisa mais íntima, se não for bem feito, pode se tornar anticlimático, e não foi o que aconteceu. Mas, surpresa, surpresa, o Paul vence, o Imperador ajoelha-se perante ele, mas as grandes casas do Império não reconhecem sua ascensão, e isso dá início à Guerra Sagrada que o Paulinho tanto queria evitar. Acabou! Este é um longo vídeo para um longo filme, mas quando o filme é bom, o que é que se há de fazer? Era a mesma coisa se eu fosse mau, mas felizmente não é esse o caso. E antes de acabar, queria só fazer uma última observação. A certa altura eu senti que o filme podia ter um ritmo demasiado rápido e que se podia tornar um bocado confuso, com tantos nomes, lugares, rituais. Às tantas, podia ser difícil de seguir o que estava a acontecer. Não foi o meu caso, porque já conhecia o livro, por isso eu sabia o que ia acontecer, e o que estava a acontecer era sempre claro para mim. Mas para quem não leu o livro, pode ter sido um pouco mais complicado. Eu digo isto porque tive pessoas que não leram o livro e me fizeram essa observação, e eu pensei em perguntar-vos se também tinham tido essa experiência. E já agora, o que é que acharam deste filme em geral? Acharam que foi melhor do que o primeiro? Se conhecem o livro, acham que fez justiça ao trabalho do Frank Herbert? Deixem os vossos comentários em baixo. Se gostaram deste vídeo, deem-lhe um like, subscrevam o canal e toquem a campainha para serem avisados quando sair um próximo vídeo. Por agora é tudo. Até à próxima. Como eu disse no meu vídeo sobre o primeiro... Também sei através de palmas... que nos faz sentir como se... Também o ajudou a evitar uma falha do Frank Herbert. E esta alteração do Denis Villeneuve também o ajudou...